E aí, torcedores do Bayern de Munique e fãs de futebol europeu, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, porque eu vejo que tem algumas pessoas na internet que falam do Company como se fosse um técnico que é muito ruim defensivamente, que o Bayern é horroroso defensivamente. E eu quis fazer esse vídeo aqui para vir falar que não, o Bayern não é um time que se defende mal. E para explicar isso para vocês, eu vou tentar trazer aqui para vocês algumas partidas específicas aqui para vocês verem o que eu quero dizer em números e depois explicar um pouco da questão tática e por que eu estou dizendo que o Bayern não se defende realmente mal. E tem algumas coisas importantes para a gente falar aqui. Mas antes, obviamente, eu quero pedir para vocês, se não são inscritos, se inscreverem no canal, deixarem um like aqui no vídeo, compartilhar com outras pessoas que gostam desse assunto e também, se quiserem comentar, fiquem à vontade. Só peço que tenham respeito aqui nos comentários. E outra coisa, só um recadinho, que eu queria muito fazer um vídeo aqui falando sobre a questão do Luiz Dias, do Xavi Simons, tudo. Só que a questão do Xavi Simons e do Bottomade, aconteceram algumas coisas que até eu acho que eu podia comentar aqui, mas que eu não acho que seja o suficiente para o que eu quero para fazer um vídeo. E eu tô esperando sair a notícia da oferta do Bayer, que fez oficialmente pro Luiz Dias, né? Que eu até vi que teve uma notícia lá falando que o Bayer já fez uma oferta, mas não era a melhor fonte. Eu queria esperar o Fabrício Romano, uma fonte maior falando isso. Então, eu quero muito fazer um vídeo sobre o Luiz Dias. Se fechar, tipo amanhã, ou depois que eu terminar de gravar esse vídeo, né? Porque até o momento que eu tô gravando não saiu nada. Eu vou fazer um vídeo amanhã, se sair até, se fechar até amanhã. Se não, de qualquer jeito, sem enrolação, sábado ou domingo eu solto um vídeo falando das janelas de transferências e recapitulando as últimas notícias. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Se fechar, eu faço um vídeo no dia. Ou se fechar hoje, né? Daí eu faço amanhã. Então vamos começar aqui o vídeo. Primeiro eu queria mostrar pra vocês que é impressionante que o Bayern, que se defende muito mal, não que esteja com a melhor defesa do mundo, tem coisas para serem melhoradas. Vamos deixar isso claro. Ó, melhor defesa da Bundesliga, 32 gols. Segundo colocado foi quem, ó? Segundo colocado, 41, acho. É, eu acho que aqui, ó, o St. Pauli, mas São Paulo é um time que só retranqueiro e não faz nem gols, os caras fizeram 28 gols. O Bayern, 40, o São Paulo levou 41 gols. Segunda melhor defesa da Bundesliga. Bayern, 32. Poderia ser melhor? Poderia. Mas, pô, é uma defesa ok, é a melhor defesa do campeonato. E o que eu acho impressionante é que muitas pessoas, ou até quando falam do Hans Flick, né, da linha alta do Flick, falam, ai, jogar de linha alta, a defesa é ruim por causa disso. Não, é um jeito diferente de se defender. E eu vou explicar isso melhor na parte tática, que é o que eu vou deixar por último. A parte tática eu vou deixar por último. Mas assim, na questão do Hansi Flick, só uma coisinha que eu penso aqui do Barcelona, é que, cara, eu não vejo muita diferença da defesa do Barcelona pro PSG. O Barcelona até acho que marca um pouco mais alto, é um pouco mais arriscado, mas a principal diferença que eu vejo do PSG pro Barcelona, por exemplo, né, o PSG campeão da Champions, que ninguém reclamou da defesa, é que os jogadores do PSG na defesa são melhores. Os caras têm o melhor lateral esquerdo do mundo, que é o Nuno Mendes, que na minha opinião é até o melhor lateral defensivo do mundo. Os caras têm Marquinhos, o Pacho, o Monstro também. O Donnarumma, na minha opinião, foi o melhor jogador do mata-mata do PSG da Champions. O Donnarumma salvou o PSG nas oitavas, nas quartas, na série. Então, assim, essa questão da linha alta, obviamente, sempre é arriscado. Jogar marcação-pressão, você vai deixar espaço nas costas. Eu vou explicar isso melhor na parte tática, já disse isso. Mas vamos lá, também tem muita questão da qualidade individual dos jogadores. Mas ó, só pra vocês verem que falam que o Bayern não marca bem, mas eu separei algumas partidas, não é uma, algumas partidas que o Bayern conseguiu passar 45 minutos, ou seja, um tempo inteiro de futebol, sem sequer levar uma finalização. Olha aqui. Contra o Holstein Kiel foi o 6-1. E no primeiro tempo, ó, Bayern deu 12 chutes, 4 grandes chances criadas e ó, Holstein Kiel, 0 chutes. Não é que eles chegaram e chutou pra fora. Não, eles não sequer chegaram a finalizar. Eles não chutaram no primeiro tempo inteiro. Daí no segundo tempo, só pra ter uma noção aqui, ó. Postar aqui, 5 finalizações. Mas aí o jogo já tava ganho, né? Tem isso também, né? Às vezes o jogo tá ganho, você marca um pouco mais xoxo, sem, não xoxo, mas sem intensidade, você começa a cozinhar o jogo e daí permite o adversário chutar um pouco. Ó, outra partida aqui, espero que carregue logo. Aqui, ó, foi contra o Werder Bremen, quanto foi esse jogo aqui? O problema é que a internet que tá muito ruim, né? Acho que foi 5-0 esse jogo, é isso, 5-0. E foi o primeiro tempo que eles não chutaram, tenho quase certeza. Que esse jogo aqui eu lembrava, cara. Eu lembrava que eu fiz análise desse jogo no meu TikTok. Ah, e mais uma coisa, sobre o TikTok, né, que eu acabei de falar aqui, eu lembrei.
Quem quiser, me siga lá. Eu deixei aqui, tem aqui no vídeo, se vocês verem, tem o símbolozinho do Instagram e do TikTok, que é meu arroba nos dois, é a mesma coisa. Me sigam lá, porque lá eu também faço vídeos, só que são vídeos menores, né? Eu faço, a média tem 3 minutos, e eu faço um acompanhamento mais diário. Tem dias que eu faço 2, 3 vídeos, tem dia que eu faço um. De vez em quando eu passo um dia sem postar nada por causa da correria ou por causa de falta de assunto, mas quase todo dia eu tô postando vídeo lá. Então quem quiser assistir lá, é muito legal. Esse aqui, ó, contra o Werder Bremen. Mais um jogo, ó. Primeiro tempo. Ah, não. Esse aqui, ó, partida inteira. Todos aqui, ó. 90 minutos. Zero chutes do Werder Bremen. Isso porque o Bayern se defende mal. Zero chutes do Werder Bremen. Daí contra o Augsburg também. O problema também é a internet, que tá atrapalhando muito. Mas também acho que foi. Esse jogo foi mais um tempo aqui, ó. Quer ver? Salvei tudo que tá recarregando a página. Vamos lá. Ó. Jogo inteiro, duas finalizações do Augsburg. Daí, se a gente for ver aqui, ó, o primeiro tempo, duas finalizações. Então, ó, o Bayern passou o segundo tempo inteiro sem sofrer um chute sequer. Enquanto isso, nesse mesmo jogo, o Bayern fez 20 chutes no segundo tempo. O Bayern chutou 20 vezes no segundo tempo e o Augsburg não sequer chutou. Então, o que eu falo do Company é uma tática que às vezes vai ter seu risco, mas isso aqui também é principalmente contra time mais fraco que eu tô mostrando aqui. Mas eu já vou mostrar jogos contra o Leverkusen, que também são muito interessantes, vocês vão gostar. Mas assim, o negócio do Company não é se defender em bloco baixo, essa ideia. Não se defender no bloco baixo seja errado. Mas o negócio do Company é não deixar o adversário chegar, não deixar o adversário chutar. Não é se defender do chute, não é se defender do ataque. A estratégia do Company, eu já vou fazer análise tática aqui, é não deixar o adversário chegar no ataque. Vocês já vão entender melhor. Mas é o que? Zero chutes, segundo tempo inteiro. Agora contra o Leverkusen, separei 3 jogos. Esse aqui foi aquele 1-1 da Oktoberfest, né? Foi o primeiro jogo dessa temporada entre Bayern e Leverkusen, né? Foram alguns, acho que foram 5, né? Foi 2 a Champions, 2 a Bundesliga e uma Copa da Alemanha. Foi aquele 1-1, foi um massacre do Bayern. E olha isso daqui. Ó, esse jogo aqui, o Leverkusen fez um gol. Mas olha os gols esperados. O Bayern de Munique. 1,38. Quase um gol e meio esperados. Leverkusen. 0,06 gols esperados. Aqui, ó, o gol dos caras. Foi no primeiro tempo. Primeiro tempo, o Leverkusen. Um chute. Estamos falando de um time que ganhou a Bundesliga invicto. Um time que todo mundo achou que ia destruir o Bayern nas oitavas de final. Hoje é muito fácil você falar, ah, o Leverkusen não é jogo grande. Mas antes das oitavas contra o Bayern, todo mundo falava, o Leverkusen vai destruir o Bayern de Munique, o Leverkusen é muito melhor. Olha isso aqui. 0,02 gols esperados, um chute no primeiro tempo inteiro. E o segundo tempo foram 2 chutes com 0,04 gols esperados. Então o Leverkusen não fez nada a partida inteira. Achou um chute com o Andrich e fez o gol. Mas, cara, a estratégia do Bayern foi boa e não venceu, ó. Porque não conseguiu fazer o gol. Olha aqui, segundo tempo. Esse jogo foi 1-1, né? O gol do Pavlovic foi no primeiro tempo. No segundo tempo, o Bayern fez quase um gol esperado, 0,95. Fez quase um gol esperado. É que não fez o gol, não conseguiu botar a bola na rede, mas criou chance. O Leverkusen não fez nada e deu azar, né? Ficou 1-1. Mais jogo do Leverkusen. Aqui, ó. Foi na Champions esse. Foi o 3-0, jogo da ida. Segundo, ó, vamos ver aqui. Primeiro tempo. Primeiro tempo, 3 finalizações do Leverkusen com 0,33 de gols esperados. Beleza. Normal. Mas não, o Leverkusen também não criou muito, mas teve a chance. Segundo tempo, 0 chutes do Leverkusen. O Leverkusen não criou uma chance de gol no segundo tempo. E parece que é fácil, né? Mas não é. Gente, pensa que são 45 minutos e o time adversário não chutou. Não chutou a gol. Isso não é normal. E com um time ou outro acontece em uma, duas partidas da temporada. Eu tô mostrando aqui várias partidas da temporada que aconteceu isso com o Bayern. Algumas. E o Bayern, algumas partidas, ficou sem sofrer chutes por um tempo inteiro. Pra vocês terem noção. Lembrando, eu tô mostrando aqui pra vocês que o Bayern não se defende mal. Não quer dizer que o Bayern é o melhor time defensivo do mundo. Também não é. Também vamos ser realistas aqui. Mas não é que o Bayern tem um problema defensivo. Esse é o ponto. O Bayern não tem um problema defensivo. E, por exemplo, muitas pessoas falam, como ele sabe defender. Eu quis trazer esse 0-0 do Leverkusen com o Bayern. Ó, mais um jogo, mais um clean sheet, né? Sem sofrer gols. Mas não é nem esse o ponto. Esse aqui foi aquele jogo que foi um massacre. O Leverkusen acabou com o Bayern. Esse jogo que foi um massacre, que fez todo mundo ficar, nossa, o Leverkusen vai destruir o Bayern na Champions. Todo mundo ficou, meu Deus, o Leverkusen vai acabar com o Bayern, vai destruir o gigante da Baviera, que daí tava virando um pequeno da Baviera. Todo mundo falou que o Leverkusen ia acabar por causa dessa partida. Foi um massacre. Nessa partida foi o Bayern estava muito cansado fisicamente, foi um dia muito ruim, muito mal individualmente,
E o Leverkusen jogando com marcação-pressão, atacando o tempo todo. O Bayern deu até uma sorte, um lance ou outro. Mas, cara, foram 90 minutos do Leverkusen massacrando e o Bayern não levou gol. Por quê? O Bayern teve que se defender em bloco baixo. E conseguiu fazer isso bem. O Bayern pegou um time muito bom, que é o Leverkusen, teve que se defender em bloco baixo, não estava num dia bom o Bayern, e conseguiu se defender. O Bayern se defendeu e conseguiu ficar sem levar gol. Não quer dizer que foi a melhor partida defensiva do mundo, não quer dizer que foi a maior retranca da história. Não foi. Mas o Bayern se defendeu. Quando precisou se defender, fez isso direito. Esse é o ponto. E obviamente, eu sei que não é o melhor time, a melhor defesa do mundo, até porque o Bayern tem um problema que tem parte. Quando o time adversário tem uma boa estratégia ofensiva, ou quando o Bayern não está no melhor dia defensivamente, o problema do Bayern é que ele leva muitos gols no mesmo jogo. E isso tem a ver com essa questão de encaixe tático, de se tá no bom dia ou não, e também muito com azar, né? Que nem aquele 4-1 do Barcelona, o Barcelona fez 3 gols, fez tipo 3 chances de gol, 3 gols. Então, também às vezes tem azar do time adversário ter um aproveitamento muito alto. Tem essa questão. E a principal questão do que faz o Bayern parecer que tem uma defesa ruim, sabe qual é? Eu fiz um vídeo sobre isso no meu TikTok, então já falei, ó, se vocês querem ficar por dentro de mais coisas, me sigam no TikTok também. Eu fiz um vídeo sobre isso lá, que eu falei, qual que é o maior problema do Company no Bayern? E que não é um problema só do Company, é um problema dos jogadores também. É oscilação dentro de uma partida. Tem alguns jogos dessa temporada, né, que é a temporada passada agora, né, que já estamos tendo na nova, no qual o Bayern tá jogando muito bem, daí alguma coisa acontece e o time despenca. Um exemplo, o Barcelona. O Bayern tava jogando melhor que o Barcelona por 30 minutos. Daí o Barcelona acha o segundo gol, o Bayern desmorona em campo. Contra o Inter de Milão, a mesma coisa. O Harry Kane perde um gol no primeiro jogo, uma chance clara. Do nada, o Bayern cai, oscila na partida e a Inter de Milão, uma, duas, 3 chances, faz o gol. Daí depois, no mesmo jogo que o Inter de Milão, né, o jogo de ida, o Thomas Miller faz o gol de empate. Foi lindo. Pena que a Inter fez o gol depois. Ia ser lindo, cara. O Miller, depois de anunciar a saída dele, ter feito o gol do empate. Mas os caras, eles viraram. Mas assim, o Miller fez o gol de empate e logo em seguida o Bayern concedeu um gol. Então assim, faltou pro Bayern gerenciamento de jogo e parar de oscilar. Esse que fez o Bayern levar muitos gols na temporada. Essa queda de desempenho em momentos chaves da partida. Mas não é porque o Bayern tem um problema defensivo, não é uma questão tática. Já vou explicar aqui a questão tática, é o próximo tema aqui do vídeo. É uma questão de oscilação mesmo, de você estar jogando bem, tá executando o plano de jogo, e do nada você começar a perder duelos, você desligar no meio da partida. E muitas pessoas vão falar do Pamecano que me mas não é só eles, não, é o time inteiro. Não são só os zagueiros. O Bayern marca como um time. Então é por isso que parece que às vezes o Bayern é um time que não se defende bem. Olha quantos gols levou o Inter de Milão. Mas não é que o Inter de Milão tá jogando muito melhor que o Bayern. É que o Bayern faz o gol, daí do nada apaga e leva um gol em seguida. É esse tipo de coisa que fez o Bayern perder a Champions, por exemplo, né? E que dá a impressão que o Bayern tem uma defesa ruim. Agora vamos pra parte tática, né? A parte que é a parte que. Eu até ia fazer um vídeo sobre isso aqui só no TikTok, eu vou fazer um também, mas mais simples. Mas eu não consegui porque eu queria mostrar aqui com campinho pra vocês. Então, essa é uma parte que vocês precisam ver o que eu tô mostrando aqui, pra entender melhor. Ou também acho que dá pra escutar, mas se você conseguir olhar pro celular ou pra TV, computador, se você estiver assistindo, é melhor. Primeiro, para entender como o Bayern se defende, é importante entender como o time ataca. Porque na maior parte das partidas, né, que é na Bundesliga, o time adversário, pô, eles vêm. A gente tá jogando contra o Bayern de Munique. A gente é pior que eles, a gente não vai jogar de frente. Os times vão lá, montam uma retranca, um bloco baixo, e esperam o Bayern atacar e tentam jogar no contra-ataque. E pro Bayern, o Bayern tem que enfrentar um bloco baixo a maior parte do tempo. Então o que o Bayern faz? Joga muito, bota muitos jogadores no ataque pra tentar furar a retranca do time adversário. Os caras montaram uma muralha ali na defesa, você tem que tentar desconstruir isso. Então você precisa de muitos jogadores no ataque. Então, muitas vezes a gente vê o Bayern literalmente desse jeito aqui, com os dois zagueiros no campo de ataque, todo mundo no campo de ataque, só o Neuer no campo de defesa e mesmo assim tá quase no meio de campo. Várias vezes é assim. E daí o que acontece? O Bayern tá aqui atacando com muitos jogadores, ó. O Leimer às vezes infiltra aqui também. É um time muito ofensivo. Quando você tá nesse sistema assim, qual que é o maior risco defensivo? É o contra-ataque, literalmente. Então qual que é a estratégia do Bayern? É fazer de tudo para conter o contra-ataque? É voltar todo mundo para trás? É sair voltando todo mundo para trás? Não. A estratégia do Bayern é perdeu a bola, vamos falar que perdeu aqui perto do Kane.
vai todo mundo, todo mundo não, mas vai todo mundo que tá perto, né, do lance, tenta tirar a bola o mais rápido possível e não deixar o time adversário começar o contra-ataque. Isso é literalmente o gegenpressing, né, a pressão pós-perda, famosa pelo Klopp e tudo. Então o Bayern é um time que faz muito isso. E daí, quando você faz isso, você tenta impedir o início do ataque. Mas se o time adversário consegue conectar o contra-ataque, consegue escapar dessa pressão, qual que é a estratégia? Correr para trás. Não tem muito o que fazer, né? Daí o Pamecano, que Ninja tem que conter aqui, todo mundo tem que voltar o mais rápido possível, fazer recomposição. Nossa, tô clicando tudo errado aqui, computador. Mas. Então você tem que correr para trás. Não tem outra escolha. Então é isso. E daí por que eu quero falar que o Bayern não é um time ruim defensivamente? Porque isso cai muito com o que eu mostrei pra vocês até agora, de várias partidas do Bayern sem sofrer chutes. Por quê? Porque essa pressão, ela é bem feita, é bem treinada. E então, muitas vezes você para a jogar no início. Então é por isso que você nem chega a sofrer chute. Você não deixa o adversário chegar no seu campo de defesa, né? No seu de defesa. No dele de ataque. Mas aí, isso que eu queria falar também. Por isso que eu acho muita sacanagem quando as pessoas criticam muito o Kim Min-jae e o Pamecano. O Kim Min-jae principalmente porque ele jogou muito tempo machucado, né? E ó, o Bayern, se você joga com o time inteiro pra frente, onde você tá tirando o espaço? Você tá tirando o espaço do campo de ataque. Mas se você for ver aqui, tem todo esse espaço livre, tá bom? E pro zagueiro, de verdade, o negócio do Bayern é não deixar essa bola chegar aqui no zagueiro. O zagueiro tem que ser a última linha de contingência, ou quando a bola chegar no zagueiro, ela já tem que estar contida. Tem que ser tipo, uma dividida e sobrou pro zagueiro ali, mas sem ninguém perto dele. Mas se essa bola chegar no zagueiro, é o zagueiro protegendo isso aqui de espaço. Protegendo o campo inteiro de espaço. Então o zagueiro, quando a necessidade, ele, cara. Ele tem que fazer tudo sozinho e ele tá numa condição muito ruim. Então o time joga pra não deixar o zagueiro na condição ruim. Mas quando acontece, cara, ele tá na merda. Então ele tem que resolver ali. E é muito difícil. Você joga o zagueiro muito na fogueira aqui nesse sistema. E é por isso que eu não gosto de criticar muito o Kim Min-jae e o Pamecano, porque eu sei que na maior parte do tempo eles estão numa das piores situações possíveis e na maior parte do tempo eles vão bem. E uma vez ou outra, eles falham, principalmente o Kim Min-jae, né? Mas ele jogou muito tempo machucado, é difícil você cobrar isso dele. Mas esse aqui é o plano tático do Bayern. E não é à toa que se você for falar o Bayern tem problema defensivo porque leva gol de contra-ataque. O Bayern vai levar gol de contra-ataque. Desculpa, não tem como a pressão funcionar 100% do tempo, né? Não tem como isso acontecer. Uma hora ou outra você vai levar gol de contra-ataque. Então é normal. A maior parte dos gols que o Bayern vai levar, uma boa parte pelo menos, vai ser de contra-ataque. Mas qual que é o negócio do Company? Ele espera que botar esses jogadores todos no ataque vão render mais gols do que você vai sofrer. Você espera que a pressão pós-perda vai ser bem feita na maior parte do tempo, então você espera que poucas vezes o adversário consiga escapar dessa pressão e quando escapar, daí o zagueiro tem que tentar fazer, tem que tentar tirar, o goleiro, tentar contar com o goleiro, com o Davis voltando, né? Poucas pessoas se ligam nisso, mas a lesão do Davis é muito prejudicial pro Bayern. Porque o Davis jogou mais rápido, então na hora de correr para trás, fazer esse movimento aqui, ó, vir para trás, sem ele, complica muito pro Bayern. Ele é o jogador mais rápido do Bayern, ele é muito importante na recomposição. E até por isso eu queria falar uma coisa aqui, né? Que é a questão do Xavi Simons. Antes de explicar quando o Bayern tá jogando contra times fortes, né? Também tem essa parte. A última parte do vídeo vai ser isso. Ó, se o Bayern vier com o Xavi Simons, imagina que o Coman é o Xavi Simons, tá, gente? Onde tá o Coman aqui é o Xavi Simons. Ou o Xavi Simons vai virar um ponta, ou o Musiala, um dos dois pode virar ponta, né? Pode vir aqui pra ponta, um dos dois. Então, um deles pode vir pra ponta, e você mantém o esquema do Company. Só que nenhum deles é ponta originalmente, nem o Musiala e nem o Xavi Simons. Caso o Xavi Simons venha pro Bayern, né? Obviamente. Então, o que você pode fazer? Nossa, cara, tá triste isso aqui. Meu, ma- Meu mouse aqui tá ruim, mas tudo bem. Daí, ó, o que você pode fazer? Você pode jogar os dois pra meia e jogar o David de ponta. Isso pode acontecer. Isso daria certo, né, na questão do Xavi Simons. O problema é que se você fizer isso, você perde o Davis na recomposição, porque se o Davis espetar muito, é difícil dele voltar a correr tudo isso. Ele tem que ficar um pouco mais pra trás pra conseguir recompor, né? Mas daí o Bayern pode solucionar isso, deixando o Goretzka mais preso, deixando o Pavlovic mais preso, deixando o Leimer mais preso, balanceando do outro lado. Dá pra fazer algumas coisas. Beleza. Mas, então, basicamente, qual que é o plano do Bayern? Vai voltar para o tema principal desse vídeo, que é a parte defensiva. É não deixar o adversário atacar. Basicamente isso. Mas uma hora ou outra você vai sofrer o ataque. Só que você tenta garantir que você vai sofrer poucos ataques e que quando acontecer, você vai tentar conter ele do jeito que der.
e que a sua pressão e o tanto de jogador que você bota no ataque vão te render mais gols do que você sofre. E a realidade é que isso acontece, né? Se a gente for ver o Bayern faz muitos gols e sofre também, mais do que alguns times, sofre, mas produz mais gols do que sofre. Então você sai no lucro. É o ônus e o bônus, né, gente? Não dá pra você querer que tudo dê certo. E também não adianta. Tem muita pessoa que acha que, ai, então você tem que ficar se defendendo lá atrás com 11 caras da defesa e botar o time inteiro, até o técnico no gol. Você faz isso, nem sempre quer dizer que vai dar certo. Porque você. Tá bom, você vai ganhar transição ofensiva, tudo isso. Mas, por exemplo, vamos ver a Inter de Milão contra o Barcelona. A Inter de Milão, quando marcou um pouco mais adiantado aqui, ó, nessa zona no meio de campo, tentou subir um pouquinho a marcação. A Inter não faz marcação lá em cima, quando o Barcelona não fez. Mas quando a Inter estava com a marcação um pouco mais para cima, o Barcelona quase não criou. Quando o Barcelona empurrou a Inter de Milão, eu tô falando na semifinal da Champions, né? Quando o Barcelona empurrou a Inter de Milão para dentro da área deles, a Inter de Milão ficou todo mundo trancado. Lá em bloco baixo, o Barcelona fez. Foram 6 gols, né? Eu acho que 4 dos gols do Barcelona foi com o Inter de Milão em bloco baixo. O PSG pegou o Inter de Milão em bloco baixo, fez gol com. Foi 20 minutos, o primeiro do Hakimi, né? Na final. Não quer dizer que você. Obviamente, é mais fácil pro jogador defender bloco baixo. É mais fácil. Mas não quer dizer que vai garantir. Às vezes você pode tomar mais gols, você tá chamando o adversário pra perto. O negócio é do Company é você não deixar o adversário chegar perto do seu gol. Se chegar, aí complicou. Mas é não deixar ele chegar. Entendeu? E o que acontece? Tá bom, vamos pra pressão do Bayern contra times fortes. Muitas vezes, vários jogos, né, o Bayern usa marcação individual. Então, basicamente, é um em cada um. Se a gente for ver, é, por exemplo, contra o PSG no Super Mundial, o Kimmich não era volante. O Kimmich tá indo marcar o Vitinho. O Kimmich às vezes tá marcando aqui dentro da área do PSG. É impressionante. É literalmente marcação individual. E daí o que é marcação individual? É cada um no seu. Claro, às vezes tem suas variações. Por exemplo, quando o Bayern pegou o Leverkusen, aquele jogo que tava apanhando, fez bloco baixo, às vezes o time tá cansado. Porque marcação individual exige muito do jogador fisicamente, né? Precisa estar com um funcionamento muito bom, você tem que estar acompanhando o jogador o tempo todo. Então cansa muito marcação individual. Então tem suas variações, mas no geral o plano do Bayern é marcação individual contra times fortes. E daí o que que é? Cara, cada jogador tem que ganhar seu duelo, você não pode deixar de marcar alguém. Por exemplo, contra o PSG, o mesmo jogo do Super Mundial, né? O PSG também não criou muita coisa, tá? O plano de jogo do Bayern, a marcação pressão do Bayern foi muito bem feita. O PSG não criou chances. O PSG aproveitou erros do Bayern, mas nem foram erros do Bayern, mas não foi uma fragilidade defensiva. Foi o Neuer errando passe na defesa, o Kane enrolando para dar um passe, perdendo no contra-ataque pro PSG. Foram erros do Bayern, mas não foram jogadas criadas. A gente viu uma das principais chances criadas do PSG naquele jogo, do Super Mundial, foi o quê? Foi uma tabelinha, né? 1-2 do Doué com o Hakimi, e o Coman não voltou para marcar o Hakimi. O Hakimi passou por ele e o Coman esqueceu de voltar. Daí o Hakimi saiu sozinho na ala. Então esse é o risco da marcação individual. Você depende de jogadores, de duelo individual, um drible pode complicar um pouco as coisas. Mas ao mesmo tempo, se você fizer a marcação individual certinha, o time adversário não tem o que fazer. Ele não tem escape, ele não tem um jogador livre. Muitas vezes o Bayern encurrala o time adversário. O time adversário não consegue sair, não tem jogador livre, não consegue fazer nada. E na maior parte do tempo funciona. A gente viu, contra o PSG funcionou. O PSG não criou chances, só nos vacilos do Bayern. O Coman não voltou para marcar, Neuer errando o passe. Eu acho é que o lance cortou na TV, então não deu para ver o que aconteceu. Mas acho que foi um erro de domínio do Jonathan Tah. Esse tipo de coisa. Não é que o Bayern se defende mal. Mas, obviamente, gente, o Bayern é um time extremamente ofensivo. O Bayern é um time que joga com marcação e pressão. O Bayern é um time que precisa ser ofensivo. Isso é importante, vocês entenderem. O Bayern é um time que joga contra bloco baixo na Alemanha o tempo todo. Se o Bayern não for ofensivo, o Bayern não vai marcar gols. Não dá pro Bayern botar 3 jogadores no ataque contra um time que tá retrancado. Os times jogam retrancado contra o Bayern. E nos jogos grandes, o Bayern gosta de ser agressivo. O Bayern gosta disso. E a gente viu que na maior parte do tempo deu certo. Contra o Inter de Milão, o Bayern jogou melhor que o Inter de Milão 150 minutos do confronto. Aqui o Bayern vacilou em alguns momentos e deixou o Inter de Milão vencer. Contra o PSG foi um jogo super equilibrado. O PSG aproveitou melhor os erros do Bayern, mas foram erros do Bayern, não foram que o PSG acabou com o Bayern. Contra o Barcelona, aquele 4-1, mesma coisa, não é que o Barcelona acabou com. Na verdade, naquele jogo ainda foi um pouco mais complicado. Por quê? O Barcelona tinha uma boa estratégia ofensiva para quebrar a defesa do Bayern, e o Bayern tinha uma boa estratégia ofensiva para atacar a defesa do Barcelona. Foram duas estratégias muito bem montadas assim. Só que o que acontece? O Barcelona foi mais efetivo nas chances que criou, então o Barcelona aproveitou melhor as chances, e o Bayern
O problema é que quando o Bayern levou um golpe do Barcelona, o Bayern apagou. Esse foi o problema. Mas aí isso é execução dentro de campo, dos jogadores. Não tem a ver com company ou estratégia. Tem a ver com os jogadores não pararem de jogar futebol. Entendeu? No meio da partida. Mas resumindo, o Bayern não tem um problema defensivo tático. O Bayern tem o quê? Um time super ofensivo e com isso, obviamente, não dá pra você ser o time que marca 100, 200 gols na temporada e o time que leva 10, não dá. Então, obviamente vai ser um time que vai levar alguns gols. Mas os principais problemas do Bayern defensivo estão em lesões, que nem eu disse. Imagina aqui, ó, você joga com a sua linha de defesa super exposta. Super exposta no sentido de que, cara, olha o campo que eles têm pra defender aqui atrás. Olha o tanto de campo que eles têm pra defender atrás. E você joga com quem jogando machucado, com o Stanisic ou Dyer na zaga. Aí você joga com o Davis machucado, o Davis tá machucado também. Daí no seu gol tem o Urbig, que não tô falando que ele é ruim, mas, cara, não é o Neuer. Talvez um dia ele seja, mas hoje não é, não passa a mesma segurança. O problema do Bayern vem muito disso, vem muito de queda de desempenho, oscilação no meio das partidas, falta de gerenciamento de jogo. Daí que vem os problemas defensivos do Bayern. Mas não é uma questão tática. E de verdade, não é de... muitas pessoas criticam a linha alta, tá jogando exposto. Cara, o Bayern precisa atacar, é um time ofensivo, é um time que acredita que vai conseguir mais bônus vai conseguir mais gols do que vai sofrer fazendo isso. E geralmente consegue. Você tem que jogar do jeito que você acredita, entendeu? E não é que tem um problema grave, não é isso. O Bayern se defende bem. Mas não dá pra você jogar super ofensivo e não levar gols. Isso não existe, gente, não existe. Mas é isso. Acho que tá bem explicado aqui. O vídeo ficou mais longo do que eu achei que seria. Então, muito obrigado aí. Se gostaram do conteúdo, lembram, se inscrevam, deixem um like, compartilhem o vídeo. Também podem comentar aqui à vontade. É isso, valeu!